Olá, bem-vindo ao Minuto AB, direto ao ponto. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Thales foi denunciado pela prática de um crime de apropriação indébita. Para a oitiva da vítima Marcos, residente em cidade diversa do juízo competente, foi expedida carta precatória, sendo todas as partes intimadas dessa expedição. Antes do retorno, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, mas apenas foram ouvidas as testemunhas de acusação João e José, que apresentaram versões absolutamente discrepantes sobre circunstâncias relevantes, sendo que ambas afirmaram que estavam no local dos fatos. Hélio, padre, que escutou a confissão de Thales e tinha conhecimento sobre a dinâmica delitiva, em razão de seu dever de guardar segredo, não foi intimado. Com a concordância das partes, a audiência de continuação para o oitivo das testemunhas de defesa e interrogatório foi remarcada. Considerando as informações narradas, assinale a alternativa correta. Agora, as assertivas. Letra A. O depoimento de João foi inválido, já que a oitiva do ofendido deve ser realizada antes das demais testemunhas e a expedição de carta precatória suspende a instrução criminal. Letra B. O juiz poderá fazer a contradita diante das contradições sobre circunstâncias relevantes nos depoimentos das testemunhas. Letra C. Ela está proibida de depor sem autorização da parte interessada, salvo quando não for possível por outro modo obter a prova do fato. E a última, letra D. O advogado acusado não precisa ser intimado pessoalmente da data designada para a audiência a ser realizada no juízo de precado. Vamos analisar agora as assertivas então. Letra A. O depoimento de João foi inválido, já que a oitiva do ofendido deve ser realizada antes das demais testemunhas e a expedição de carta precatória suspende a instrução criminal. Não, essa assertiva está errada. Bom, a ordem dos depoimentos ela está prevista no artigo 400, artigo 400 do Código de Fato consta que primeiro deve ser ouvido o ofendido, depois as testemunhas de acusação e por último as testemunhas de defesa. Só que em se tratando de carta precatória, essa ordem ela não precisa ser observada. Então, não necessariamente houve a inversão da ordem ou afronta ao artigo 400 do Código de Processo Penal, porque é uma carta precatória. E por último, a expedição de carta precatória não suspende. Isso está previsto no artigo 222, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Por isso essa assertiva está errada. Letra B. O juiz poderá fazer a contradita diante das contradições sobre circunstâncias relevantes nos depoimentos das testemunhas? Não. A contradita é um instituto utilizado quando o depoimento da testemunha e a testemunha se mostrar parcial ou indigno de fé. E não quando há contradição sobre ponto relevante. Essa previsão da contradita está no artigo 214 do Código de Processo Penal. Então essa assertiva também está errada. Letra C. Hélio está proibido de depor sem autorização da parte interessada, salvo quando não for possível por outro modo obter a prova do fato. Também está errada essa questão. Por quê? De fato, Hélio, que é o padre, né, e em decorrência da sua função, da sua profissão, ele é padre, ele está proibido de depor sem autorização da parte interessada. Isso aí está correto na assertiva. O que está errado é a parte final. Salvo quando não for possível, por outro modo, obter a prova do fato. E não. Hélio, de fato, só vai poder prestar depoimento se houver autorização da parte interessada. Se a parte interessada não autorizar, não há outro meio que se possa colher o depoimento de Hélio. Então a única possibilidade é autorização do interessado. Se não autorizar, não tem como obter essa prova por outro meio. Por isso a parte final da assertiva C ela está errada. Por último, a letra D, que é a resposta. O advogado do acusado não precisa ser intimado pessoalmente da data designada para a audiência a ser realizada no juízo de precado. Isso está certo. O advogado deve ser intimado apenas da expedição da carta precatória, mas no juízo de precado ele não precisa ser intimado da data em que o ato vai ser realizado. Isso está previsto no artigo 222 caput do Código de Processo Penal. Além disso, também existe a súmula 273 do STJ, que diz que o advogado também não precisa ser intimado da data da audiência a ser realizada no juízo de precado. Espero que tenham gostado dessa resolução e continue nos acompanhando.